Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro. O encontro da família, o encontro semanal com Jesus. E hoje, dando início a uma outra etapa, início de ano, o primeiro Evangelho no Lar de 2026. Que os nossos corações estejam motivados, receptivos para ficarmos com esse compromisso de refletirmos por alguns instantes o Evangelho do Cristo e, sobretudo, motivados a dar continuidade ao estudo, às reflexões. Não esqueçamos o recipiente com água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 155, contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de outro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções, conseguida a cura, porém refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de obreiros menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparece horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando o prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupado dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos da recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa da retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Uma mensagem bastante importante, porque nos alerta para essa nossa tendência de, ao trabalharmos na seara do Senhor, esperarmos por retribuição. Fomos atendidos, muitas vezes curados, e talvez nos esqueçamos disso. E nos esquecemos de que somos portadores de muitos males e que a tarefa deve ser feita, como Emmanuel aqui diz, com humildade, sem esperar recompensa, porque a recompensa já é oportunidade do trabalho espiritual.
Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, pensamento voltado para o Altíssimo, assim como os nossos corações, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nesse momento em que iremos fazer o estudo do vosso Evangelho. Permiti, Senhor, que os guias espirituais aqui estejam em vosso nome, para nos ajudarem nas reflexões, estendendo o amparo aqui concedido a todos os nossos irmãos que compartilham desse momento de estudo, esse momento de reflexões. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nesse início de ano, nós vamos fazer o nosso Evangelho, o nosso estudo. Vamos fazer o estudo das virtudes. E por quê? Porque a gente sabe que quando nós fomos criados por Deus, pelo Pai, Ele colocou dentro de nós a centelha das virtudes. Todas as virtudes se encontram em germe dentro de nós. E ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo do processo reencarnatório, essas virtudes desabrocham à medida em que vamos vencendo as nossas imperfeições. Elas desabrocham porque elas se encontram em germe dentro de nós. Porque Deus nos criou para o bom, para o belo, para o perfeito. E nos criou, logicamente, para o bem. E coloca todas essas potencialidades no nosso íntimo, no nosso âmago, para que possamos desenvolvê-las, para que elas possam eclodir através do nosso esforço, através do nosso livre-arbítrio. Então, todas as criaturas, mesmo aquela cruel, o pior das criaturas, se é que podemos assim dizer, aquele que se encontra hoje vivendo na maldade, cheio de ódio, de sentimento de destruir, sentimento de vingança, todas as criaturas têm dentro de si o germe da perfeição, tem o germe das virtudes, porque as virtudes humanas é que nos conectam com o divino e que nos impulsionam a essa trajetória em que nos direcionamos a esse estado de perfeição relativa, lógico, porque a absoluta só Deus, o Pai Criador, a possui. Então vamos tentar fazer nossas reflexões em torno das virtudes. Mas nós trouxemos hoje aqui algumas reflexões encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 8, Instruções dos Espíritos sobre a Virtude. São os espíritos François, Nicolas e Madeleine, que nos lembram que a virtude não é uma simples inclinação para a realização de uma tarefa qualquer, ou de uma tarefa que possa ser considerada nobre.
A virtude é uma verdadeira disposição, uma disposição constante, espontânea, natural, que a pessoa tem para fazer o bem, para evitar o mal, sempre tendo esse seu serviço, essa sua ação em prol do próximo, em benefício do próximo. Genericamente, a virtude significa tudo aquilo que é considerado correto e desejável em relação à moral, à ética e à vida em sociedade, assim como a eficácia da execução dessa ação, dessa atividade. Em sentido específico, o conceito de virtude se restringe à conduta moral no bem e à habilidade para fazer esta ação corretamente. Porém, ainda que a noção de virtude se encontre presente em algumas tradições orientais, 20 séculos depois, aliás, 20 séculos depois não, 20 séculos antes de Cristo, já nas tradições orientais, a virtude já se fazia presente naquelas pessoas. Porém, só com Jesus a ideia de virtude adquiriu significativa importância com o advento das ideias cristãs. Elas vieram ser mais esclarecidas, mais fortalecidas pelas ideias que Jesus nos trouxe. Jesus orienta a sermos virtuosos, a sermos perfeitos, e isso se alcança a partir da vivência das virtudes, como o amor, como o perdão, como a compaixão, a misericórdia, a piedade, a paciência e tantas outras. O Espiritismo considera a virtude, em seu mais alto grau, como sendo o conjunto de todas as qualidades humanas essenciais que constituem o homem de bem, o homem virtuoso, certo? Então, o homem virtuoso é exatamente aquele que tem todas as qualidades humanas já desenvolvidas. Então, é esse que é considerado o homem de bem, o homem virtuoso, aquele que já conseguiu desenvolver essas potencialidades que existem dentro de nós, que são as virtudes que nos conduzem a Deus, que nos conduzem a Jesus. E, logicamente, Jesus veio para nos falar das virtudes e exemplificar, principalmente. Há dois grandes obstáculos para que a gente desenvolva as virtudes. Primeiro é o nosso interesse pessoal. Outro é o apego às coisas terrenas. A pessoa pode ter até qualidades verdadeiras, reais, mas quando o seu interesse pessoal é prejudicado, é ferido, surge o que realmente a pessoa é. Surge exatamente a sua verdadeira essência, aquilo que está em seu íntimo. Da mesma forma, o apego aos bens materiais, o apego a tudo aquilo que diz respeito à matéria, que é extremamente transitório, passageiro, vai nos dificultando o desenvolvimento das virtudes e nos impede da compreensão sobre o nosso destino em face à imortalidade e à transitoriedade da vida terrena. E nós vivemos, logicamente, nesse mundo, ainda cheio de imperfeições, o mal ainda predomina entre as pessoas. Nós vivemos nesse mundo em que, por exemplo, há uma tendência, e por que não dizer, a vivência
de muita ostentação. Então, a pessoa que ostenta, ela pode ser uma pessoa que tem as suas qualidades, que faça até o bem, mas tudo envolvido em muita ostentação, com a vaidade e o orgulho dirigindo as suas ações. Essa pessoa, consequentemente, não é a pessoa virtuosa. O bem será sempre o bem, mas não vai representar uma virtude, porque é aparente, é superficial. Falta a principal qualidade, que é a modéstia. Tendo o vício, o pior dos vícios, que se opõe a tudo aquilo que é virtude, que é o orgulho acompanhado da vaidade. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades da pessoa virtuosa. Veja quanto desafio. Bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, só para dizer algumas das virtudes, né? Então a gente vê como a humanidade ainda está tão longe de alcançar esse estágio de um ser virtuoso. Estamos ainda a caminho, mas com muitas dificuldades. A virtude que verdadeiramente deixa esse nome, virtude, em sua essência, vamos assim dizer, a virtude verdadeiramente digna desse nome, não gosta de exibir-se. E aquele que realmente a possui, a vivencia de uma forma natural, de uma forma espontânea, pratica com aquela sua ação, aquela sua virtude de total desinteresse e esquece até de si mesmo. Ou seja, enquanto nós estivermos agindo com ostentação, agindo para mostrar à família, aos amigos, o que somos capazes de fazer, o quanto somos bons, o quanto somos caridosos, podemos fazer o bem, sem dúvida nenhuma. Mas não é aquele bem que seja uma virtude, porque está movido pelo orgulho, pela vaidade, pela ostentação. Hoje nós vivemos nesse mundo de redes sociais em que a ostentação se faz presente. É uma competição entre as pessoas para se mostrarem mais bonitas, mais capazes, mais bondosas. É o que a gente vê por aí. Enquanto o virtuoso é aquele que ele espontaneamente é aquilo. Espontaneamente ele faz o bem, ele nem percebe que está fazendo o bem, e para fazer o bem, esquece até de si mesmo. Para isso é necessário afastar do nosso coração tudo aquilo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, tudo aquilo que tira o encanto das mais belas qualidades. Tudo aquilo que tira o encanto. Tudo aquilo que envolve a nossa ação, a nossa atividade de uma forma inadequada, de uma forma de acentuado orgulho, de acentuada vaidade. Então, é necessário batalhar, é necessário lutar para vencer o orgulho, a vaidade, o amor próprio, para que as nossas ações sejam ações realmente de belas qualidades. Portanto, meus amigos, o desenvolvimento de virtudes representa significativo desafio para todos nós. A superação das nossas imperfeições, dos nossos impulsos dominadores, das paixões inferiores. É se conhecer para identificar as imperfeições, para identificar as paixões que ainda nos dominam, para enfrentá-las, para corrigi-las. O homem, desse modo, deve usar a sua razão
mantendo sob seguro controle da vontade, para que o roteiro de melhoria espiritual seja planejado e seguido. Ou seja, a gente usa o raciocínio, usa a reflexão, a gente procura ter o controle da nossa vontade para que a gente possa ter um roteiro realmente que nos conduza a melhorar a nossa essência espiritual. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que a vontade exerce fundamental papel, considerando que a vontade é gerenciadora, ou seja, gerencia de forma esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. É a nossa vontade firme e forte que vai comandar de uma forma esclarecida os setores da nossa vida mental. Não deixar que a nossa mente ela fique focada em alvos negativos, em alvos de conteúdo inferior. É a vontade que vai ter essa disciplina, essa vigilância, para que a gente, nos vários setores da nossa vida mental, não venhamos a desviar do caminho do bem. Ser vigilante. O que é ser vigilante? Aliás, me desculpem. Ser virtuoso significa desenvolver bons hábitos, ter senso de dever e pautar as ações de acordo com o bem. Olha mesmo. Virtuoso, aquele que tem bons hábitos, ter senso de responsabilidade e pautar suas ações de acordo com o bem. Virtude sem proveito mental é um brilhante no deserto. Não serve para nada. Só o brilho exterior. Inteligência sem boas obras é tesouro enterrado. Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és. Em qualquer parte a vida nos conhece pelo que nós somos. Mas apenas a vida vai nos valorizar pelo que fazemos de nós. Certo? O que é que nós estamos fazendo de nós mesmos? Estamos assim acomodados, fortalecendo, mantendo os nossos maus hábitos, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações? O que é que estamos fazendo de nós? Um ser pensante, empenhado em vencer a si mesmo, empenhado em fazer desabrochar todas as qualidades que Deus, nosso Pai, colocou em nosso âmago. O que é que temos feito? O que é que temos feito de nós mesmos? Apenas pessoas consumistas, atendendo apenas às necessidades terrenas, materiais? São reflexões que o texto nos propõe. O texto que são orientações, como já afirmamos, dos espíritos François, Nicolas e Madeleine, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita, que é caridade, que nos ensina que a caridade é a virtude fundamental, que há de sustentar todo o edifício das virtudes, as virtudes terrestres. Sem a caridade não existe fé nem esperança, porque ela é a âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, porque a caridade, ela insere em si mesmo todas as demais virtudes, a fé, a esperança e as demais virtudes, paciência, a piedade, a misericórdia e a compaixão. Porque a verdadeira caridade é aquela que traz em si
todas essas virtudes, todas as outras virtudes. E como diz os Espíritos, é a âncora de salvação que emana diretamente de Deus, nosso Pai Criador. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Com elas vem a fé e a esperança, que são virtudes corolárias da caridade, que devem ser cultivadas para que as ações no bem não sejam enfraquecidas. É nesse sentido que o verdadeiro homem virtuoso é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade, na sua maior pureza. Então, isso é o que é virtude. São reflexões dos Espíritos, como a gente já falou aqui, os Espíritos François, Nicolas e Madeleine, que se encontram no capítulo 17, Sede perfeitos. Então, para que alcancemos essa condição para a qual Deus nos criou, que é a perfeição, nós precisamos desenvolver as virtudes. E o sentido, o significado da reencarnação é que a gente venha se aprimorar, venha se aperfeiçoar. E isso significa desenvolver as virtudes. É um processo de transformação, é um processo de libertação, de aprendizado. Nós não podemos desperdiçar esta oportunidade reencarnatória. Como o texto diz, o que é que estamos fazendo de nós mesmos? Estamos apenas repetindo atos, tarefas terrenas que são importantes, que devem ser cumpridas. Mas onde está o nosso empenho espiritual? Em casa, na família, no ambiente de trabalho, onde estivermos. O que temos feito de nós mesmos para desenvolvermos as virtudes? Então, meus amigos, nós iniciamos o ano 2026 trazendo essa reflexão que nos foi exatamente sugerida face à necessidade que a humanidade tem, todos nós temos, em desenvolvermos essas qualidades espirituais. Então fica a sugestão de estudo e agora vamos fazer as nossas vibrações, que significa nos conectarmos com o bem, com as esferas espirituais do bem, com os guias espirituais, pensando, vibrando saúde, paz, fé, esperança, perdão, na certeza de que esses nossos pensamentos verdadeiros irão gerar ondas vibratórias que vão nos envolver e chegar até os nossos irmãos necessitados. Vamos também, nesse momento, emitir a nossa gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. Senhor nosso Deus, Senhor da terra e do céu, aqui estamos humildemente a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pelo entendimento entre nossos governantes, para que se pautem não em interesses pessoais dos seus grupos, mas nos interesses das camadas mais pobres, mais necessitadas do nosso país. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça coerente com a codificação e com o Evangelho de Jesus.
pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, muitos sem nenhuma perspectiva de cura na presente encarnação. Que eles encontrem um lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Agora, vamos fazer uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas. Que a vossa graça venha sobre todos nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos permanecer em busca da nossa transformação espiritual e que não nos falte fé e esperança. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.